Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os meus irmãos. Nesse dia de hoje, gente, nesse dia 28 de março de 2025, o Senhor Jesus me deu uma missão. Ele me pediu para falar com todos aqueles que chegarem a esse vídeo do amor de Deus, do que se passa no coração de Deus a respeito dos seus filhos, a respeito de nós, seus filhos, suas criaturas, por quem ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para tirar as nossas vidas das mãos do inimigo e termos a opção de saber que temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse dia chamado hoje, meus irmãos, eu entro nesse vídeo e eu vou fazer aqui uma pequena oração para consagrar esse vídeo, para que Deus possa alcançar os corações daqueles que nesse momento se perguntam: onde está Deus? Será que Deus me ama? Será que Deus sabe que eu existo? Sim, meus irmãos, Deus nos ama. E na sua palavra, ele se revela a nós, não no amor que a gente não possa saber, que a gente não possa compreender, mas ele desce na estrutura das nossas vidas para nos fazer entender quão grande, quão fiel, quão verdadeiro e tangível é o amor do nosso Deus por nós. Meus irmãos, coloquem a mão no coração. Elevemos o nosso pensamento a Deus. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos perdão. Perdão por nossas falhas, perdão por nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, sim. Perdoa-nos em nome de Jesus Cristo. Conforme toda a tua palavra escrita em Oséias capítulo 14, versículo 2. Perdoa todos os nossos pecados, Pai, e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto e por misericórdia perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada lar onde o Senhor determinar que esse vídeo chegue. Fazei com que os corações sedentos e duvidosos e atacados por venenos da serpente que tenta fazer com que nós não acreditemos no teu fiel amor, mas que o Senhor neutralize agora esse veneno dessa serpente, Pai, e entre com força, com poder, com autoridade para renovar, para restaurar, para levantar, meu Deus amado, aquele que precisa entender que o Senhor é Deus, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês, se não agora, mas depois, quando vocês tiverem um tempo para meditar. Deus me levou a esse esclarecimento no livro de Oséias, capítulo 11. Olha, gente, como é lindo. Como ele se revela, como nós possamos entender. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Como nós.
como nós chamamos os nossos filhos. Como pai, como mãe, nós ligamos, nós telefonamos, nós mandamos cartas, nós chamamos os nossos filhos. Então Deus se revela exatamente para que nós possamos entender como Ele nos chama, como Ele se comporta como nós. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimavam incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana. É isso que eu quero que vocês entendam, gente. Porque nós só podemos entender o amor através de nós mesmos, o que nós sentimos na nossa condição humana. Então Deus, ele nos faz entender dentro da nossa pequena capacidade. Como um Deus tão grande, gente, pode descer a um nível, só para que nós possamos entender o ponto exato de que Ele nos ama com sentimento humano. O nosso Deus, ele é movido por sentimentos, mas não é um Deus manipulável, que nós possamos mentir, enganar, querer submeter Deus às nossas vontades. Não, Ele nos ama, mas Ele é consciente. Por que nos ama? Venha para Deus como você está, meu irmão. Não espere mudar para vir para Deus, não. Venha como você está. Ele sabe da sua capacidade. Ele sabe o que você tem dentro de você. Ele sabe da sua limitação. Ele sabe o nível de jugo que o inimigo colocou na sua vida ou na minha vida. Então venha para Deus como você está. E dentro da humanidade de Deus, abra o seu coração com sinceridade. Senhor, eu preciso de Ti, mas eu não consigo, eu tenho esse problema, eu tenho esse bloqueio. Me ajude a sair dessa situação. Me liberte de toda influência, de toda frustração, de todo vício. Abra o seu coração para o Deus que te criou. Porque Ele tem sentimentos de Pai. Ele tem sentimentos por você. Então ele diz assim: eu os conduzi. Quem conduz é quem pega pela mão e leva. Com laços de bondade humana e de amor. Bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Quem se inclina é quem sai da sua posição alta e se inclina para quem está abaixo. Quem está abaixo é quem está precisando de ajuda. Se nós passamos em um determinado caminho e nós vemos uma pessoa, um animal caído num poço, em algum local, do alto da nossa condição, nós nos inclinamos para tirar aquela pessoa daquela situação. Então Deus, o nosso Deus, com bondade humana, com amor, faz a mesma coisa. Ele fez no passado, Ele faz no presente, Ele faz no futuro, porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de todas as coisas que estão aqui, visíveis aos nossos 5 sentidos na face dessa terra.
e no sobrenatural, no mundo espiritual. Então nesse ponto aqui, gente, eu quero dizer para vocês que não espere coisa pequena de um Deus que é o Todo-Poderoso, mas Ele está acessível a nós ao ponto de se inclinar e nos abraçar com bondade humana. Ajoelhem-se, peçam perdão e busquem esse Deus, porque Ele é a fonte do amor. Não procurem, meus amados irmãos, o preenchimento do vazio da alma na superficialidade da face da terra. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Nós alimentamos o nosso corpo de forma material. Alimentamos a nossa alma através dos 5 sentidos, que preenche os pensamentos, os sentimentos pela mente. Mas o alimento espiritual só pode vir do céu. Porque Jesus é o pão da vida. Então, meus amados irmãos, busquem o amor de Deus para o preenchimento, para a segurança interior que só um amor puro, santo, verdadeiro pode dar. Mas eu não quero parar por aqui, não. Eu quero prosseguir nessa caminhada com vocês. Eu quero ir mais profundo. Eu quero que vocês vão comigo no livro de Colossenses, lá no Novo Testamento, no livro de Colossenses, capítulo 2, meus amados irmãos. Venham comigo, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses. Então, finalmente chegamos em Colossenses capítulo 2. E aqui eu vou ler para vocês 3 versículos, porque isso aqui me deu uma certeza do que Jesus fez por mim, por você, por essa humanidade, na cruz do Calvário do Cordeiro. O porquê de todo aquele sofrimento. O porquê que Deus permitiu que o seu único filho fosse sacrificado daquela forma. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Abram o coração de vocês para essa revelação. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Aqui ele fala da ressurreição, gente. Ele nos perdoou todas, não é 1, 2, 3. O que eu fiz na infância, na minha adolescência, há 20 minutos atrás. Não. Todas as transgressões. E cancelou, gente, perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Aí vocês podem vir comigo
para saber do que eu estou falando, para saber do que Colossenses está falando. Que escrita de dívida é essa? Que está escrita na lei do Senhor? O que exatamente Jesus cancelou naquela cruz? Eu quero que meus irmãos venham comigo aqui em Deuteronômio. Números, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 ao versículo 68. As maldições da desobediência. Aqui está o motivo de todos os sofrimentos físicos, morais, espirituais. Então, quando nós assumimos que Jesus é o nosso único, suficiente, eterno e soberano Salvador, Jesus faz isso que está escrito aqui. Desde que nós tenhamos a consciência. Porque, meus irmãos, se lá no banco que você tem sua conta, for depositado para você um valor que você não sabe por que aquele valor chegou a entrar na sua conta. E você não vai ficar sabendo enquanto você não tomar posse daquilo, enquanto você não tiver conhecimento daquilo. Então é exatamente assim, o reino de Deus é assumido, é adquirido, é conquistado pela força. A força de quê, meus irmãos? Do braço? Não. A força e a autoridade do conhecimento e da graça. Porque eu só posso assumir e cancelar algo se eu tiver o conhecimento que eu posso, que eu devo fazer isso. E aqui é o próprio Deus que está me dando essa autoridade para fazer isso. Para assumir. Se hoje eu estou assumindo o que o Senhor fez na cruz do Calvário do Cordeiro, todo o sangue que o Senhor derramou naquela cruz, cancelados estão agora, como está escrito, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, sobre tudo que é meu, sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. Tira tuas mãos imundas de mim, Satanás, porque neste exato momento o Senhor está te repudiando completamente da minha vida, porque eu tomo posse do sacrifício do Cordeiro sobre a minha vida e sobre o que é meu, em nome de Jesus. Eu estou cancelando tudo que se levantar no mundo espiritual por obra de inveja, de macumbaria, de feitiçaria, porque não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel, porque estão canceladas toda e qualquer manifestação do inferno. Fechadas agora as brechas e as legalidades de todo e qualquer tipo de demônio contra o que é meu, em nome de Jesus Cristo. E continuo. E continuo. Ele a removeu. Então, meus irmãos, foi o quê? Perdoou as transgressões, cancelou a dívida e removeu, pregando-a na cruz. E
tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso que está escrito foi o que Jesus fez na cruz do Calvário do Cordeiro. Foi isso que ele pediu para Deus e no Getsêmani: Senhor, se te apraz, afasta de mim esse cálice. Então Deus mostrou para ele qual seria o resultado da missão se ele prosseguisse. E nem que ele quisesse, ele poderia voltar atrás. Porque é grande demais o que Deus estava fazendo naquele momento através do seu Filho pela humanidade. E no final, o ridicularia o Satanás, tirando das suas mãos a legalidade que ele passou a ter através da desobediência de Adão e Eva. Então, o sangue de Jesus, derramado 7 vezes na face dessa terra, foi quebrando as maldições da desobediência em nome de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que aceitam o sacrifício salvífico da cruz, do Calvário e do Cordeiro pelas suas próprias vidas. Meus irmãos, eu só posso dizer, porque é muito fácil quando falamos eu te amo. Mas será as minhas atitudes que irão dar embasamento às minhas palavras? Então, em Oséias capítulo 11, no versículo 4, Deus abre sua boca e nos diz que nos ama com bondade humana e amor. Mas em Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 5, ele assina embaixo com sangue, com ato, com manifestação. Ele dá vida, dando a sua vida às palavras que saem de sua boca. E vamos mais adiante. Abram comigo também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Ele confirma o seu grande amor somos nós, a noiva, a igreja, o templo do Espírito Santo, nossas vidas, nossos pensamentos e nossos sentimentos entregues a Ele conscientemente, com consciência de quem somos. Então ele diz: veja, o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Porque, meus irmãos, não há mentira, não há engano, não há como algo se fazer
passar por uma coisa e não ser na presença de Deus. E quando nós temos completa confiança em Deus, ao ponto de nos calarmos diante de uma afronta para entregar nas mãos do justo juiz a vingança, é Ele quem faz. É Ele quem mostra que nos ama, nos quer bem e que não vai deixar nenhum mentiroso prevalecer sobre as nossas vidas, porque Ele sabe quem são aqueles que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então, meus irmãos, nesse momento, eu quero orar por vocês. Para que Deus a arranque, para que Deus destrua, para que Deus tire do coração de cada um de vocês a raiz da amargura, o veneno da serpente, para que vocês entendam que só existe um amor, o amor do Deus Todo-Poderoso que nos ama incondicionalmente. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro na tua presença, Pai. Nesse momento, para que o Senhor receba todas as vidas que entrarem nesse vídeo, buscando consolo, buscando amparo, Pai. Perdoa, Deus amado, todas as transgressões. Neste exato momento, Pai, e derrama o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura. Neutraliza o veneno na serpente dos corações, na mente, na alma, no corpo e no espírito dessas vidas. Arranca as escamas escuras de Satanás. Deus, eu clamo o que está escrito na tua palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Haja justiça sem falta, Jesus. Haja justiça sem falta, Jesus. Haja justiça sem falta, Jesus. Acalma os corações, Pai. Enxuga as lágrimas. E arrebenta com o dente dos ímpios, Pai. Seja o juiz, seja como está escrito em o significado da palavra Daniel, aquele que é meu juiz. O meu juiz é Deus. E que o Senhor faça conforme a tua justiça. E que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual ela está sendo enviada através deste vídeo para as casas, as mentes e os corpos e os corações sedentos de justiça na face dessa terra. Obrigada, Jesus, porque só o Senhor é Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é aquele que atende às nossas orações. Pai, eu nesse momento elevo o meu pensamento a Deus. Que todos os meus irmãos que quiserem aceitar o sacrifício salvífico da cruz do Calvário do Cordeiro pelas suas vidas, que coloquem a sua mão direita no seu coração e repitam comigo: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa todas as minhas transgressões, cancela todas as escritas de dívida que consistiam em tuas ordenanças, Pai, porque eu tomo posse do sacrifício salvífico da cruz do Calvário do Cordeiro pela minha vida. Remove completamente, meu Deus amado, o passado, o pecado, a injustiça. Crava na cruz, Pai, e estabelece o teu reino, a tua honra, a tua glória sobre a minha vida. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único, suficiente, eterno, soberano Salvador. Sobre mim, eu clamo o sangue de Jesus. Sobre mim, sobre a face dessa terra, sobre a minha família, eu clamo o sangue de Jesus. Eu lanço a voz do sangue de Jesus para que o Senhor despoje poderes e autoridades
e que Satanás retroceda de tudo que disser a respeito a mim. Que todo mal seja cancelado, toda injustiça, meu Deus amado, seja neutralizada, que todo levante do inferno que tentar no mundo espiritual contra a minha vida e contra o que é meu, seja julgado com teu fogo, com tua ira, como está escrito em Ezequiel 28, versículo 18 e 19, e nunca mais serás para sempre, Satanás. Glorificado e exaltado é o Todo-Poderoso Deus, Santo, 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 que vive e reina para todo sempre. Obrigada. Obrigada, Jesus, porque só o Senhor é Deus. Meus amados irmãos, recebam, tomem posse desta oração em nome de Jesus, porque é do alto, porque se não for do alto que vem, nada na face da terra pode ser feito. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quem chegar a este vídeo, meus amados irmãos, não se esqueçam de colocar o like para que o YouTube mande para mais pessoas. Comentem, deixem seu nome para que eu possa colocar nas minhas orações também. E creiam que só o Senhor é Deus. Aqui tem orações de cura, orações de libertação. Podem fazer com fé, porque para Deus não existe impedimento. Ele escuta, Ele ouve e Ele responde. Em nome de Jesus Cristo. E muito obrigada a todos.